Você sabe que fizemos alguns módulos ontem. Acho que paramos em um dos últimos benefícios do propósito, que é o propósito lhe trará fama. É uma coisa natural que vem. É uma coisa natural que segue com o propósito. Uma vez você persegue um propósito, isso o leva ao lugar da fama. Mas ao mesmo tempo, você sabe, é tudo. Dessas coisas que é algo que provavelmente estudaremos mais tarde. Você também precisa aprender oposições e tudo mais. Mas o que eu quero fazer hoje, o módulo que eu vou lhe dar hoje seria descobrir propósito. Descobrir propósito. Você sabe, você quer saber seu propósito. Você quer descobrir seu propósito. Como eu disse antes, a ambição e autoconduzido. Propósito é dado por Deus e você descobre o propósito. Sim, ambição é o que você sonha para si mesmo e a defina. Então, propósito é algo que você tem que descobrir na verdade, a vida começa quando se descobre um propósito, porque agora você sabe a razão da existência, a razão pela qual você está aqui. E é aí que a vida realmente começa porque você estará vivendo por uma causa, e agora você sabe que é para isso que eu fui feito para alcançar, você sabe, contribuir para a humanidade. E isso torna a vida emocionante. Muito emocionante no momento em que você descobre o propósito. A questão é, como descubro o meu propósito? Como descubro o meu propósito? Como descubro o meu propósito? Bem, existem formas naturais, assim como formas sobrenaturais. Existem formas naturais e também existem formas sobrenaturais. Maneiras, mas geralmente é melhor, eu sempre penso assim, sabe, os dois, você precisa dos dois para ter mais clareza. Então pistas naturais e o sobrenatural. Ambos. Você precisa de ambos para descobrir o propósito. Você sabe, maneiras naturais no sentido de, você sabe, coisas que você precisa observar, informações e meios sobrenaturais, que se torna também fonte de revelação. Todos eles se tornam como um fluxo de dois, que lhe dão a visão do que Deus designou para você. Então, quais são as formas naturais? Número 1 Sob as formas naturais. Número 1 Paixão. Paixão. Sua paixão pode ser uma pista. Sua paixão pode ser uma pista. Você sabe, alguns. As pessoas são apaixonadas por certas coisas e não é apenas paixão, mas apenas essa paixão é um dos indicadores que você pode considerar de maneira natural. Na verdade, outras pessoas podem colocar desta forma: fardo. Você sabe, apaixonado por algo, algo que você está animado, algo que você sabe, parece ser, há uma motivação sem esforço, você sabe, e você está tão animado que você pode continuar, você sabe. Fazer exatamente isso de uma maneira que você não vai fazer, você não fica desanimado facilmente com isso e, de fato, dá muito prazer e alegria para fazer uma coisa dessas. Então a paixão pode ser uma das pistas para qual seu propósito pode ser? Então, quando você senta e pensa, pelo que eu sou apaixonado. Então, quando você passa por isso, esse é o número 1, isso é. Número 1, apenas uma das pistas. Lembre-se, a paixão pode não dizer totalmente o que é preciso, mas pelo menos é um indicador. Que,
Como eu disse, número 1, outra coisa que você pode precisar considerar é o que eu chamo de dor. O que eu chamo de dor. Dor. Você sabe, às vezes, há coisas que você vê que dói no sentido de que você deseja que há algo que eu possa fazer sobre esse tipo de coisa. Pode ser o problema de outras pessoas sobre o meio ambiente, sobre a igreja, mas tanto um fardo, uma dor. A dor é uma coisa que você deseja que eu possa mudar isso. Você sabe, torna-se, você sabe, algo. Isso passa em você que você sente a dor que eu desejo que essa coisa não seja assim. Eu desejo que isso mude. Você está aí? Para que essa constante, você sabe, sentimento de desagrado que essa coisa não é assim, essa coisa, assim é com as pessoas ou o que quer que seja. Não deveria ser assim, deve ser algo, melhor e você sabe, você está passando por essa dor, eu gostaria de poder oferecer soluções, isso é geralmente. Então é a parte disso, paixão, dor. Irmã flu de nada. Boa tarde. Sim, nós apenas temos. Começou o propósito e eu estou apenas começando, mas estamos lidando com a descoberta do propósito hoje. Esse é o módulo com o qual estou lidando agora, descobrindo o propósito. E eu tenho certeza que você vai conseguir uma gravação, mas deixe-me apenas dizer algumas coisas, você sabe, tipo de recapitulação. Para que você possa nos acompanhar imediatamente. Basicamente, estamos falando sobre como descobrir o propósito porque a vida começa quando o propósito é descoberto. Tudo começa com um propósito e é muito emocionante quando você conhece o propósito. Mas o ponto agora é, como eu descubro o propósito? Lembre-se como eu sei disso. Bem, existem dois fluxos de informação, por assim dizer, você tem o caminho natural, você tem o sobrenatural. Caminho, fluxo sobrenatural, todos eles, você sabe, convergindo para lhe dar uma visão clara, uma direção clara sobre o seu propósito. Pistas, mas acho melhor usar os dois, é muito melhor. E algumas outras vezes sobrenaturalmente, Deus pode vir e lhe dizer claramente sem muito dificuldade e dizer-lhe que é exatamente isso que eu quero que você faça por mim e que é o melhor. Porque quando você começa a fazer isso em algum momento, sempre lhe dá força e coragem para, você sabe, passar por eles, sabendo que você está fazendo o que Deus quer que você faça. Então, pelo qual você pode conhecer o propósito, você sabe, o fluxo natural. A primeira é paixão. E você sabe, quando você fala sobre como algo que você faz sem se cansar e você realmente não se importa, você sabe, leva tudo de você, toma toda a sua atenção e você sabe, sem esforço, você está sem esforço motivado sobre isso. Dá-lhe prazer e satisfação fazê-lo porque é disso que se trata a paixão, você é pago ou não. Você não está fazendo por causa do pagamento, você só faz porque gosta, você ama fazer. Dá aquela sensação de se você precisa olhar para o que eu sou apaixonado, você sabe, honestamente, responda a essa pergunta, pelo que eu sou apaixonado de uma forma que se eu estou fazendo isso, lembre-se que o propósito é sobre uma série de papéis. Aquele papel que Deus designou a você sabe, contribui positivamente para a humanidade e para o crescimento do reino. Então, quando você coloca essa definição de eu amo causar impacto, algo que naturalmente me motiva, que me dá esse prazer e alegria. Eu não luto por isso e quando você passa por esse tipo de você sabe perguntas honestamente, você pode anotá-la. Ok? Isso é o que eu sou apaixonado. Reduzi-los porque dissemos que queremos fazer deste curso não apenas princípios. Será prático.
Todo o objetivo é no final do dia para, você sabe, cumprir sua missão. Então, número 1 novamente, paixão. Número 2, dor. Dor dor. Sabe, um sentimento de desagrado por algo que está errado ou que está dando errado que você acha que eu poderia mudar, eu deveria mudar, deveria ser diferente. Você está entendendo o que estou dizendo? Do jeito que está não está bem e você olha para isso e diz que essa coisa não deveria ser assim. Eu acho que... E você sabe que você tem aquele sentimento de desagrado em relação a isso que você quer ver uma mudança. Então pode ser, você sabe, por exemplo, você sabe, ver as pessoas nas ruas e todo esse tipo de coisa e você é apaixonado por ajudar os pobres. Isso meio que toca uma parte do seu ser. Tipo, tem esse tipo de você sabe, não apenas com paixão, sim, compassivo com isso, que você quer fazer algo e quando não consegue, meio que te come, você se sente tão mal com isso. Todos esses tipos de coisas estão lhe dando uma pista, são como sinais de que pode haver algo, ao longo destas linhas que Deus pode querer que eu faça. Então, você olha para o que você se sente mal na sociedade ou na igreja ou qualquer outra coisa e diz: acho que você sabe, essas coisas não deveriam ser assim porque, novamente, uma das coisas sobre propósito que você vê com clareza em você, você parece entendê-lo, você sabe, sentir, você parece ser, você pode obtê-lo. Você sabe, as pessoas pobres na rua, eles olham para isso como um incômodo. Eles olham para isso como quem são essas pessoas? Mas há pessoas que olham para isso e isso, eles podem olhar para isso e dizer sim, é isso, não é, não deveria ser, pode parecer um incômodo, mas porque eles são assim pode-se fazer alguma coisa? Você sabe, eles meio que finalmente, você sabe, têm essa conexão em seus corações, dentro dele, dor, paixão, você sabe, pode ser uma pista que eles lhe darão, você sabe, pistas sobre a qual provavelmente pode ser o seu propósito. Lembrar. Quando definimos o propósito, que disse que é um papel único ou uma série de papéis que você pode desempenhar. Há certas coisas que seu propósito pode você sabe, carregar outras coisas. Por exemplo, você vê alguns pregadores. Deixe-me dizer, use isso por exemplo, eles estão agora administrando uma espécie de lar, você sabe, um lar e alguns correm para idosos. Ok? Que são lares idosos. Vocês administram orfanatos para crianças, alguns, você sabe, fazem outros tipos de coisas. Você vê também em cantores, fundamento de cuidar de uma coisa ou outra. Então, basicamente, isso pode estar lá e pode haver outros. É por isso que você diz talvez uma, duas, três coisas. Se você fizer perguntas a si mesmo, anote-as. Você está comigo? Anote juntos e você encontrará exatamente, você sabe, a clareza virá. Você percebe que isso é exatamente o que Deus quer que eu faça. A outra natural. Dimensões são talentos, nas dimensões naturais são talentos, na forma natural são talentos. Lembre-se, quando somos, nós lidamos. O modo sobre o qual falamos o em propósito. Eu acho que quando estamos falando sobre fatos, princípios de propósito, fatos sobre, nós discutimos ou analisamos o fato de que o propósito, você sabe, determina as doações e nós diferenciamos, você sabe, dom natural do dom sobrenatural, que chamei de dons e os naturais que chamei de talentos. Agora o seu talento não é o seu propósito, mas o seu talento, quando você entende que estava dando esses talentos com um propósito por uma razão. Então, meio que se tornou uma fonte de informação. Pode te dar uma ideia, ok, porque você tem esse talento. Agora a coisa é esta, quando você olha para os talentos, é um dom natural.
Então pode se tornar uma pista porque o talento você sabe, é um instrumento de cumprir propósito. Portanto, faz parte dos instrumentos que Deus lhe deu para que você use para cumprir seu propósito. Você deseja trabalhar para o próprio propósito. Agora, então propósito não é talento. O talento é um instrumento de cumprimento de propósito. Assim, o talento pode descobrir o seu propósito porque quando você sabe, você é atlético, você sabe, e a área pela qual você é apaixonado, porque me deram exatamente o que devo fazer com isso e como isso ou o que eu quero usá-lo para fazer, como isso se vinculará à agregação de valor à humanidade também para a expansão do reino de Deus. Agora, que o reino de Deus tem que ser o centro de tudo, tem que ser o centro, tem que ser o núcleo porque, por exemplo, você sabe, pode realmente fazer algumas coisas que vão ajudar muita gente. Você está comigo? Mas Deus pode não estar envolvido nisso. Mais ou menos focando em si mesmos e abençoando as pessoas e quando Deus está fora disso, na verdade perdeu exatamente o que Deus queria que fosse. Então é mais como uma coisa, mas o núcleo dela é Deus. Então, como posso expandir e trazer glória a Deus por meio desses talentos? No momento em que você sabe, comece, está tudo bem. Este talento pode ser usado para algo assim. E como isso se relaciona, como isso se trazendo glória a Deus e agregando valor à humanidade. Portanto, o cerne disso é sobre a glória de Deus. O outro é o sobrenatural, o caminho sobrenatural. Que é o mais interessante, o modo sobrenatural, eu gosto de dizer assim, quando falamos sobre o modo sobrenatural. A melhor e mais fácil maneira e você pode conhecer seu propósito com certeza e com certeza que isso é exatamente o que Deus quer que eu faça é isso, ir até aquele que te criou, que te fez. Ele tinha algo em mente antes de fazer você Você sabe, quando ele fez você e disse, tudo bem, isso é o que eu quero que você faça por mim e quando você chegar, quando você vier fazer isso é ir a ele e dizer, o que exatamente você me fez fazer ou me fez aqui? O que exatamente tem? Você me fez? Sabe, qual é o meu papel? Qual é o meu propósito? Minha missão, meu chamado, meu destino, qualquer que seja você sabe, um par de dias para buscar a Deus, buscar sua face e perguntar a Ele, certamente Ele lhe dirá. Jeremias 33 Escritura para orar, buscar a face de Deus e Deus disse em Jeremias 33 versículo 3. Ele disse, pergunte-me em oração e vocês mistérios insondáveis sobre os quais você não sabe nada pergunte-me em oração e eu lhe mostrarei mistérios insondáveis sobre os quais você não sabe nada. Então, a melhor maneira é ir até ele e buscar sua face e com certeza ele falará com você. No entanto, existem poucos canais importantes através dos quais Deus pode usar para comunicar isso aos você e parte disso, nós também vamos procurar entender a voz de Deus e um deles, por exemplo, sonhos. Deus pode falar com você em um sonho e mostrar exatamente o que Ele quer que você faça. Na verdade, muitas vezes muitas pessoas sonharam com o seu propósito, mas nunca perceberam que era isso que Deus estava dizendo a eles. E daí a importância de entender a voz de Deus porque no cerne do propósito é entender a voz de Deus porque você precisa estar ouvindo Deus, você sabe, o tempo todo. Lembre-se, é algo que você faz com Ele, vocês dois, você sabe, serão parceiros no cumprimento de seu propósito. Ok, muito importante, muito porque você sabe, quando você vai buscar a Deus, quando você vai orar,
Você se lembra que a oração é uma coisa de mão dupla, e é por isso que muitas pessoas caíram em oração porque não conseguem entender sua voz e isso se torna um desafio. Não é uma coisa de tráfego de mão única. Então, você fala com Deus. Deus responde com você e uma das maneiras pelas quais Deus fala com você, você sabe, volta para você é através dos sonhos. É através de sonhos. Assim, Deus pode dar-lhe um encontro que muda a sua vida em sonho e mostrar-lhe de uma vez por todos o que exatamente Ele planejou sua vida para você. Agora, se você olhar para a vida de José nas Escrituras, se você olhar para Gênesis, eu acho capítulo 37 mais ou menos, quando ele começou a ter os sonhos sobre seu futuro, você sabe, ele teve um sonho eventualmente aconteceu. Jacó teve um sonho em Gênesis 28 versículo 11. E novamente isso aconteceu. Você sabe o que sua ser? Deus o encontrou e lhe disse claramente o que, você sabe, o que vai acontecer e o mesmo aconteceu com José e esses tipos de sonhos geralmente são em uma vida. Não é como um sonho comum que você sonha e esquece facilmente. Não. Na verdade, quando você tem um sonho de destino viver com você o resto de sua vida, não desaparece com o tempo, fica lá com você porque é a marca de Deus em você que, você sabe, um marco, uma bússola que o guia e orienta. Então, Deus pode falar com você em um sonho. Lembre-se de José, o pai de Jesus, o marido de Maria no Evangelho de Mateus capítulo número 1. A Escritura diz que o anjo veio a ele em um sonho e disse casar com aquela mulher porque aquela tarefa, você sabe, para fornecer essa paternidade para Jesus. Ok, então o anjo veio a ele em um sonho e falou com ele e disse que quer que você faça. Então, pode vir a você por sonho e às vezes o sonho pode estar ocorrendo novamente se você não estiver ouvindo e geralmente quando você sonha tal sonho, você estará se vendo fazendo isso mesmo, você sabe. Muitas vezes, Deus mantém explicitamente, mas outras vezes, não será em palavras e instruções, pode ser em imagens, você sabe. Lembre-se, os sonhos são uma série de envolvido ou você está observando como se estivesse assistindo a um filme, isso é claro enquanto você está em estado de sono. Ok, então você descobre quando Deus começar a lhe dar tal coisa, você descobrirá muito claramente que tais sonhos serão muito informativos. Dá-lhe uma direção ou informações claras sobre o que Ele quer que você faça. Você se vê nesse tipo de sonho, você sabe, sentido fazendo. Você sabe, eu tive um sonho, em 1998, você sabe, esse tipo de sonho, você sabe, fazendo o que estou fazendo agora e na verdade levou 10 anos antes que começasse a se tornar físico, começar a se manifestar. Então Deus geralmente falaria com você através do sonho, mas essa não é a única maneira, mas certamente, você sabe, é uma das maneiras e na maioria das maneiras mais comuns porque tem que contornar sua mente e imprimir a imagem em você de tal maneira, com tanta clareza, com tamanha clareza que você não gostaria de confundi-la e não será capaz de duvidar e mesmo que o faça, ela ainda estará lá. O sonho não desaparece facilmente. Há uma razão pela qual estou enfatizando isso porque quando Deus lhe dá um sonho de destino ou você sabe, um sonho de propósito, algo que permite que o que Ele planejou para a sua vida, não se desvanece facilmente. Ainda consigo me lembrar das mesmas coisas que Ele me mostrou e do encontro que tive em meu sonho quando isso, você sabe, quando o meu começou. Não se desvanece facilmente, está lá e, anos depois, voltou a acontecer. Isso pode ajudá-lo a, você sabe, tomar decisões e agora você sabe, tudo bem, isso é o que Deus quer que eu faça, submeter-se a isso, responder-lhe,
Responder-lhe: tudo bem. Pode não ser chamado para ser pastor, mas pode ser que você se veja cuidando de pessoas. Pode ser onde você está falando com mulheres em todo o mundo, vendo rostos diferentes e conversando com mulheres e todos os tipos de coisas assim. É que, você sabe, ele estará lá. Essa imagem não vai embora, você só precisa se submeter a ela e depois seguir em frente. E você sabe, sobre isso, que discutiremos algumas coisas sobre isso, bem como sobre como fazê-lo. Sob o caminho sobrenatural, outra coisa será a visão. Agora, lembre-se que o sonho é como a visão durante o sono. Visão. Quando você não está dormindo é como se estivesse rezando ou caindo em transe. É como se seus sentidos estivessem suspensos. Você está como em um estado de sono, seja em transe ou visão. Mas o ponto aqui é que você começa a ver uma série de fotos. Ok, você começa a ver uma série de fotos e gosta de um filme. Então isso pode acontecer em um lugar de oração onde você vê tal coisa, visões. Deus pode realmente lhe dizer diretamente em uma visão: isso é o que eu quero que você faça. 1 e 5 versículo 10. Diz claramente que é isso que eu quero que você faça por mim e você sabe disso com certeza. Agora, a coisa, na maioria das vezes as pessoas pensam que quando você olha de uma forma sobrenatural tem a ver com uma coisa religiosa no sentido de pastor, ministério. Bem, cada um de nós tem um ministério. Deus vê isso como um serviço a Ele. Ministério é realmente servir. Servir a Deus, e seu Deus vai te mostrar, se for no mercado, no mundo dos negócios, Ele vai te mostrar. Então, por favor, entenda que quando estamos falando propósito de Deus, você tem que abrir seu coração. Não é restrito ao ministério e coisas assim, a menos que seja isso que Deus quer. Você deve entender que Deus pode lhe dar uma nova maneira de fazer as coisas no mercado e trazer Deus para esse mercado. Você está com eu? Então, é só você ter, você tem que conseguir. Você sabe, José não era um pregador, você sabe, ele era governo. O que ele fez foi mais ou menos, você sabe, como administrar a economia do Egito. Ele administrava a economia, isso é tudo, mesmo que naqueles dias, é um cargo que é tanto governamental, político e também de gestão da economia do império. Assim como uma coisa não era nada como, você sabe, ficar de pé e pregar e dizer às pessoas que se arrependam e venham a Cristo. Não, essa era a sua missão, esse era o seu propósito. Então, abra seu coração e encontre, você sabe, o que Deus quer fazer bem ali. Saiba, o que Ele lhe mostrou e o que Ele provavelmente lhe mostrará. Então não limite. Não estreite sua mente. Apenas abra isso a aspectos da sociedade ou setores da sociedade ou da vida, qualquer que seja. O importante é que tudo o que ele mostrar a você será sobre ele. Você sabe que você sabe, avançar tal tipo de causa, você sabe, na vida e será uma benção para a humanidade. Afinal, então, além da visão, as pessoas têm encontros proféticos. Em outras palavras, você encontra um profeta e eles falam com você sobre o seu destino, seu propósito. Lembre-se, isso aconteceu com Eliseu em 1 Reis capítulo 19 quando Elias subiu ao monte para estar com claramente e disse, vai e unge a Eliseu, filho de Safate. Ele deu a ele os detalhes específicos, nome e que ele sucederá e tudo o que Eliseu e ungiu e pronto. Era isso. Ele apenas começou lá. Era isso. Você sabe que foi isso. Começou aí e isso é importante. Isso é importante. Um profeta. Mas agora, mesmo que um profeta profetize para você, você verá que isso ressoará com você, se conectará com você e tal coisa que um profeta confiável tem que ser uma pessoa experiente. Tem que ser alguém que você saiba que tem um histórico. O outro é o que eu chamo de rema.
Rema, e o rema é uma coisa tão bonita porque ao entender a voz de Deus, você vai passar por isso de novo e eu vou explicá-los, talvez adicionar um pequeno detalhe para isso. Mas quando você entende rema, você sabe, é uma bela maneira de ouvir Deus. O que é isso? A palavra falada de Deus? Você sabe, ao contrário de logos. Logos é o que está escrito. Você sabe, a Bíblia que você tem é a palavra de Deus. Um rema é na verdade Deus pegando o logos, que é uma coisa geral que ele disse a todos os seus filhos e humanidade, e o torna pessoal. Para você. Você está comigo? Você entendeu o que eu disse? O que é isso? É Deus tomando o logos, o geral escrito, palavra, e torná-lo pessoal para você. Então o que acontece é que você está pedindo algo a Deus e você está orando como neste caso. E pedindo a Deus o seu propósito e, de repente, você está tendo sua devoção, seu tempo de oração. Você está lendo versículos lendo capítulos da Bíblia e você sabe, lendo, de repente, uma escritura salta para você. O que queremos dizer com pular para você ou você fora da escritura é como um insight, um significado que lhe mostra o caminho da vida que Deus quer que você siga. Ele vai se conectar, é como, você sabe, vem tão claro, com essa clareza que é isso que eu quero para você. Essa escritura assumirá como se Deus agora estivesse falando com você pessoalmente através dessa escritura e com essa escritura e ela lhe desse clareza, direção. Você sabe, você pode ter lido, sabe, centenas de vezes, mas agora assume um significado e se torna pessoal para você. Quando isso acontece, é o que é muito poderoso, geralmente muito poderoso. É uma das maneiras pelas quais Deus fala conosco. Na verdade, passando pelo que eu fiz, você fez a voz de Deus porque é disso que se trata. Então, rema é uma forma muito importante, um canal através do qual Deus fala conosco. Então agora, lembre-se de que você tem sua paixão, você tem suas dores, você sabe, os talentos, você anotou esperando que Deus diga, fala comigo papai, fala comigo, e você sabe, me mostre exatamente o que você quer que eu faça. Você descobre que se por sonho ou por profecia ou por visões, você descobre que vai, você sabe, o que você tem no natural será, você sabe, isso fará sentido. Ele vai conectar. Ok, eles vão se encaixar. Você vai ver com clareza. Não vai haver confusão. Qualquer coisa sobre propósito não é confundida. Eu não sei se Deus disse, não, você ainda não viu. Uma vez que você sabe, tem que vir com clareza porque isso liberará tanta força e convicção para correr sabendo o que é isso que Deus quer. E outro canal que você pode ver lá, será a visitação angelical. Você sabe, geralmente não muitas pessoas têm esse tipo de coisa porque Deus não é limitado. Você é altamente favorecida, você conceberá e dará à luz um filho, e então, você sabe, você será. Ela não sabia disso antes. Foi nesse dia que foi revelado a ela. Mas foi tal coisa que um anjo teve que vir e dizer a ela claramente, é isso que você... no esquema de coisas que Deus tem para a humanidade. Então, basicamente, Ele pode enviar um anjo. Este anjo pode estar em um sonho, física. Se é físico, não o torna superior ao que você vê no sonho. Não, o ponto importante é que a informação ou a revelação foi para você e agora você sabe disso, é isso que é. É isso que é. Você encontra a questão do você sabe, um profeta Reis 19, Rema, que está sempre ali na palavra. A Bíblia disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
que na verdade está no livro You, Visitação Angelical, você pode encontrá-la em Lucas capítulo 1, em Lucas capítulo 1 e versículo 13 a 20 e Juízes capítulo 13, 2 a 5. Juízes capítulo 13, 2 a 5. Agora, isso é interessante. O relato de Juízes 13 é muito interessante na Bíblia. Não foi diretamente a Sansão que o anjo veio a Gideão em Juízes capítulo 6 e revelou a ele sua propósito. E você sabe, o próprio Gideon era uma espécie de luta pela liberdade. Estava libertando seu povo do domínio político opressivo do Midianitas, ok? Muito parecido com o que está acontecendo na Nigéria agora. Então não era uma questão religiosa. Foi puramente político. Você sabe, libertação, libertando o povo do domínio opressivo dos Midianitas e dando-lhes esse tipo de independência e liberdade. Esse foi Gideão. Teve que vir fisicamente para falar com ele. Mas geralmente, não, esse anjo veio como um homem. Então não era como com asas e tudo mais. De Sansão em Juízes capítulo 13, também é muito perspicaz. O anjo não falou com Sansão porque Sansão ainda não havia nascido. O anjo falou para a mãe e disse à mãe que você vai ter um filho e esse filho vai ser assim e assim e assim e isso é o que ele ia fazer. A mesma coisa aconteceu com Josias. Mas o próprio Josias era um profeta que profetizou ao rei em 1 Reis capítulo 12 e disse, um filho nascerá na casa de Davi e seu nome será Josias. E é isso que ele vai fazer. Agora, ele vai nascer na casa de Davi significa que foi designado que ele vai ser um rei e ele vai realizar coisas assim. Mas o próprio Sansão, disse o anjo à mãe. Às vezes, as mulheres podem realmente dizer o destino de seus filhos. Deus pode dizer ou ter um encontro mesmo durante o período de gravidez e dizer-lhes que é isso que esta criança que estou lhe dando está vindo ao mundo fazer. Então a mulher foi e contou ao marido e o anjo voltou e lhes disse e lhes deu instruções sobre o estilo de vida do menino, o modo de vida que ele iria viver. Você sabe, ele não. E tudo isso e ele seria um nazireu. Então, um anjo pode vir como eu disse, você pode conversar, você sabe, conversar. Para você se sonho, se fisicamente, não importa. O ponto importante é que a informação foi transmitida e está clara e você acertou e pronto. A outra é uma voz mansa e delicada. A voz mansa e delicada é um dos canais pelos quais Deus fala conosco e está constantemente falando no seu interior e silenciosamente, você sabe, não alto, mas ainda quieto e pacífico e pode falar com você com clareza. Dentro. Na verdade, a voz mansa e delicada é a coisa mais comum, o canal mais comum pelo qual Deus fala com seu povo hoje porque lembre-se que Ele vive em nosso interior. Um filho de Deus batizado com o Espírito Santo, Deus vive em seu interior. Então Ele apenas falou com você de dentro. Agora, nada o impede novamente, Ele pode falar com você diretamente, você sabe, em seu espírito e dizer a você que eu quero que você faça isso e algumas pessoas fardo em meu coração, percebi que isso foi colocado em meu coração, é tão claro e quando é colocado em seu coração, você quer raciocinar, mas você pode ver claramente do que se trata essa impressão e tentar descobrir ou raciocinar sobre isso. Não, você tenta, você sabe, não. Não importa o que aconteça, está lá, é como puxar você, ok? Então você pode precisar esclarecer com Deus e orar sobre. Pode falar com você, comunicar seu propósito, você sabe, para você através desses canais que analisamos agora. Agora, a coisa aí é essa, pegue uma caneta e um papel e escreva, sabe, maneiras naturais, como eu disse, minha paixão. Pelo que eu sou apaixonado. O que é que você faz sem esforço? Ok, agora, quando falamos de talento são habilidades, pontos fortes, que você tem força, sabe, força nas coisas.
Você faz isso que é positivamente o que é positivo que você não luta. Você não luta sobre isso. Você faz isso sem esforço e você faz isso, você sabe, com facilidade. É assim que se reconhece um talento. Ok, que você tem, que você não luta para, você sabe, exercite-o, você sabe, envolva-o. Eles estão apenas lá. Então você conhece um talento. Ok, da mesma forma espiritualmente. Se você tem um dom espiritual, sobrenatural, você não luta e você encontra em você que você pode usar, você pode se exercitar sem muita luta. Você faz isso sem esforço. Tudo bem, e a paixão é apenas você sabe, sem se cansar, você vai em frente e você adora e se você é pago ou não. Na verdade, sem ser pago, você apenas vai em frente e fazê-lo. Agora escreva sua paixão, o que você é apaixonado. Quando você olha para isso com o acrescentar à humanidade. O que você tem que, você sabe, lembrar o que eu disse antes? Novamente, o chamado é de Deus, com glória, a expandir o reino de Deus e o agregando valor à humanidade. Então, escreva essa paixão, sua paixão 2, 3 qualquer coisa e então escreva seus talentos 2 e sua dor, escreva. De vez em quando, você sabe, a razão pela qual passamos por que Deus pode falar com você, é para ajudá-lo, você sabe, espera que ele fale e não fique confuso quando ele falar com você. Então, sonho, pode ser uma visão, pode ser uma voz que continua seguindo você. Porque se Deus impressionar uma coisa em seu espírito, ela permanecia antes, mas você está um pouco confuso sobre isso no sentido de que você está lutando para se render a isso, ou está certo, tenho certeza. Quando de seus talentos, você verá se seus talentos podem se encaixar nesse propósito, certo? E então, olhe para sua paixão se ela se encaixa aqui, ela se encaixa aqui. Porque essa paixão é como um impulso que o ajudará a continuar impulsionando esse propósito até cumpri-lo. Porque é assim que a deu fora. Então essa é a minha tarefa e tire um tempo e leia isso. Leia todos os versículos da Bíblia que eu mencionei, especialmente nas formas de o encontrar propósito, as formas sobrenaturais de encontrar propósito.